Bom pessoal, olá a todos, tudo bem? Eu vou fazer um vídeo agora aqui falando um pouco sobre o que é pecado. Um rapaz perguntou para mim no privado, no WhatsApp. Inclusive é bom que eu explico também o porquê dos sacrifícios de animais, né, no Velho Testamento. Só que em vez de fazer com aquela captura de tela, eu vou fazer explicando, que eu acho que vai ser um pouco melhor de vocês entenderem, tá bom? Lembrando que quem puder já vai dando um like aí no vídeo, tá? Pode pausar um minutinho, dar um like aí que você vai ajudando a aumentar o alcance dos vídeos, tá bom? Então vamos lá. O termo hebraico para pecado é ratá. E ratá, na verdade, é uma falta, é um erro. Tanto que alguns evangélicos, né, costumam dizer que pecado é errar o alvo, né? De certa forma, o termo significa um erro. Uma coisa de errada que você fez. É vinculado apenas à lei dos judeus? Não. Porque a própria Bíblia dá exemplo de pecados de pessoas que não viviam sob a lei. Como, por exemplo, o dilúvio. Deus fala assim lá em Gênesis 6. Eis que me arrependo de ter criado o homem, porque os seus pecados chegaram até o céu. Não tinha lei na época do dilúvio, mas já tinha pecado. Por quê? Porque eram erros, faltas cometidas. Outro exemplo é os pecados de outros povos, né? Como por exemplo o oráculo das nações. Era comum os profetas destinarem oráculos a outros reis estrangeiros, como o rei da Babilônia, rei Tiro, etc. Aí ele menciona lá, por exemplo, em Ezequiel, né? Mas teus pecados se acumularam, Ezequiel 28. Só que o rei de Tiro, ele não vivia sob a lei dos judeus, mas ele cometia pecado. Então o pecado tecnicamente é uma falta, é um erro. Aí quando surge a lei, né, quando o povo judeu vai formando a sua lei, a lei é a construção de um povo, a Torá, ela também é um código civil que rege um povo, ou seja, código de leis para aquela sociedade também viver em harmonia, como todo povo tem seus códigos, né? Seus códigos penais, suas constituições, etc. Então a Torá também era um código civil. Aí o que é definido como pecado por esse povo era exatamente as violações da Torá. Mas violação da Torá só para quem vivia sob a Torá. Os outros povos não. Os povos que criassem suas leis e seus próprios princípios, mas poderiam errar do mesmo jeito, cometer erros. E a Torá é uma forma de legislar sobre um povo e ela tem as suas punições de acordo com o pecado. Qual era a punição comum na época? Sacrifícios de animais. Por que sacrifícios de animais? Por dois motivos. Primeiro que aquele povo hebreu, ou o povo judeu, chame como quiser, é um povo que já viu os outros povos fazendo sacrifícios. Era sacrifícios de animais, sacrifícios humanos, etc. Eles dão só uma ressignificação para isso. Em vez de sacrificar humanos, apenas animais. E uma monoteização, ou seja, para ser apenas para uma divindade apenas, para Hashem. Basicamente isso que eles fazem. E o segundo motivo é que essa penalização de você ter que oferecer um animal por causa de alguma falta, algum erro que você cometeu, alguma violação da Torá, era uma forma também de tentar inibir a pessoa de pecar. Porque no mundo antigo, eu acho que até hoje em dia, né, um animal é caro. Imagina, por exemplo, você ter que levar um cordeiro lá no templo de Jerusalém, porque você cometeu um pecado. Um cordeiro deve custar o quê? Sei lá, de 700 a 1000 reais. Você ia ter um custo financeiro. Então a pessoa ia pensar duas vezes antes de pecar. Falar, não, peraí, eu não vou pecar, senão depois o sacerdote vai lá me julgar e vai querer que eu pegue um cordeiro. Um cordeiro é caro, eu vou ter prejuízo financeiro. Então por isso que eles mantinham essas práticas. Então eles pegavam o animal, levavam lá no templo, o sacerdote matava o animal de uma forma kosher, né, para que o animal não sofresse, que fosse de uma forma rápida, e depois eles queimavam, né, que a palavra holocausto é justamente carne queimada, né, eles queimavam, eles comiam, etc. Tem amigos judeus que falam que o templo de Jerusalém era um grande açougue, né, um grande abatedouro. E também tinha outros tipos de pecado e outras formas de perdoar pecado. O livro de Hebreus menciona, equivocadamente, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Mas, na verdade, havia outras formas de perdoar pecado. Podia ser uma flor de farinha, podia ser, por exemplo, uma pombinha, ou uma rolinha, por exemplo. Podia ser até uma oração, como por exemplo no caso de Nínive, a grande cidade. Os ninivitas somente jejuaram e oraram e Deus perdoou os pecados da grande cidade. Então havia outras formas assim de você perdoar os pecados, mas isso dependia de acordo com o pecado que era. Mas o pecado era basicamente isso, apenas uma falta. Aí surge o Novo Testamento e Jesus é colocado como Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. O que quer dizer isso? Quer dizer que ninguém vai pecar nunca mais? Não. O que o autor está tentando transmitir ali no Novo Testamento é que a pessoa que aceita Jesus, isso na ótica cristã, tá? Sendo bem respeitoso, essa pessoa se torna uma nova criatura. Então essa pessoa não sente mais necessidade de pecar. Às vezes o cara, por exemplo, era assassino, ele para de ser assassino. Às vezes o cara era um drogado, ele para de usar droga. Às vezes o cara era, por exemplo, sei lá, um ladrão, ele para de roubar, e assim por diante. Então eles entendem que Jesus tira os pecados das pessoas que aceitam ele, e Jesus transforma essa pessoa numa nova criatura. Então essa pessoa para de cometer faltas, erros. É basicamente isso. Essa é a definição de pecado, e essa é a ótica tanto a judaica quanto a cristã sobre o tema, tá bom? Não sei se vocês entenderam, se ficou bem claro, mas espero que sim. Qualquer coisa pergunte aí nos comentários que eu tento responder, tá bom?
Obrigado por terem assistido. Não esqueça de deixar um like aí no vídeo, tá? Eu sei que é chato você ter que estar pedindo em todo vídeo, mas isso ajuda o canal, tá bom? Então quem puder dar um like aí no vídeo vai estar ajudando para aumentar o alcance. Paz a todos.